Eu queria trazer aqui algumas reflexões sobre como lidar com pessoas difíceis. Eu abri a caixa de perguntas e esse foi o ponto que mais veio para falar. Conversas difíceis, desrespeito, como lidar com chefes difíceis, gerenciamento de conflito. Infelizmente, o nosso mundo corporativo ainda é um mundo de muito desrespeito, né? E que falta bastante esse bom senso aí em lidar com o outro. Algumas observações aqui muito importantes. A primeira é que o que eu trago aqui de reflexão são reflexões a partir da minha experiência e a partir de um ponto meu de privilégio, né? Sendo uma mulher branca, que tive todas as oportunidades aí na vida, com pais e uma família que sempre me suportaram em tudo. Então, eu falo de uma situação a partir de uma situação de privilégio. E isso aqui não pode ser considerado uma coisa que seja default comum para todo mundo e para todos os recortes. O segundo ponto de observação é que a pandemia, ela nos trouxe como indivíduo, a nós indivíduos, muita reflexão sobre quais são nossas prioridades, o que faz sentido e o que não faz, como é que a gente está olhando para a nossa vida, mas ela também provocou, com essa mudança de comportamento das pessoas, um movimento dentro das empresas, de olhar para isso, né? De começar a entender que a gente precisa criar ambientes que sejam mais humanos, as lideranças conscientes e humanizadas, ambientes que sejam vulneráveis, porque a gente está lidando com pessoas. Agora é muito importante que a gente entenda que a gente tem 3 tipos de empresa aqui. A empresa que de fato está olhando para isso e tem atitude, ações e de fato está ali fazendo uma mudança cultural para que isso seja de fato implementado e visto no dia a dia. Você tem a empresa que fala muito sobre isso, mas na verdade a sua cultura não foi ainda mudada, não foi mexida, e quando você entra no ambiente, ele tem um discurso de diversidade, de inclusão, de respeito, mas na prática não é isso que acontece. E tem um terceiro tipo de empresa, que é aquele que não está nem olhando para isso, que isso nem entrou ainda na consciência das pessoas que estão na liderança daquele lugar ou daquela cultura, e isso não faz parte da empresa ainda. O terceiro ponto aqui de observação é, mais uma vez, a importância do autoconhecimento. É o autoconhecimento para você entender os seus valores pessoais, para você entender os seus limites, para você entender aquilo que é tolerável e não é tolerável. A gente só consegue entender os nossos limites se a gente conhece os nossos limites, se a gente se aprofunda no nosso eu interno para saber até onde ir, até onde chegar, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu tolero e o que eu não tolero. Então, super importante. E agora eu abro a reflexão sobre 4 aspectos. O primeiro é a pessoa com quem você está tendo conflito. Existem diferentes tipos de pessoas. Depois, algumas situações aqui que podem gerar ou causar um conflito, né? Alguns tipos de conflito. Depois, o terceiro é entendendo o contexto onde você está inserido. E o quarto, algumas reflexões de algumas potenciais oportunidades aqui de usar ou de utilizar para conseguir gerenciar um conflito. Então, falando primeiro dos tipos de pessoa. E aqui, gente, muda completamente a relação. Porque assim, uma coisa é eu tenho um conflito com o meu chefe, né? O meu chefe, nessa relação chefe-subordinado, existe uma relação de poder concreta. O seu chefe é uma pessoa hoje que tem esse poder de te mandar embora, né? Tem um poder sobre você pela hierarquia, né? E dependendo do contexto dessa cultura organizacional, tem de fato esse poder. Amanhã você pode não estar aqui porque essa pessoa resolveu que ela não vai com sua cara, você tentou se posicionar e ela simplesmente vira para você e te manda embora. Diferente de você ter um conflito com um par seu. Então aqui a relação de hierarquia é uma relação de par. Né? Se eu sou sua par, né? A gente está aqui na mesma situação, no mesmo patamar da hierarquia e a gente pode lidar com esse conflito de uma outra maneira, porque não existe uma relação de poder, né? De poder sobre o outro. E o terceiro é aquele conflito do subordinado para o gestor. Pode parecer até meio esquisito, mas eu já vivi situações reais assim, onde você tem um subordinado que te desrespeita, mesmo você sendo o gestor da pessoa. Então, precisa entender aqui qual é a relação com essa pessoa, né? Isso é importante que você faça reflexão. Aqui falando de alguns tipos de conflito. Então pode ser desrespeito, pode ser humilhação, pode ser discriminação, pode ser assédio moral, pode ser assédio sexual, pode ser ameaça, pode ser um problema aqui, uma coisa de compliance, né? Uma coisa que seja mesmo ilícita, né? Que tem alguém aqui te estimulando, te impulsionando, te forçando, te ameaçando a fazer. Pode ser um sarcasmo, pode ser um descaso, um desinteresse,
né? Pode ser simplesmente um menosprezo, né? Como se você fosse muito menor ali, como se você fosse nada. Tudo isso aqui pode gerar conflito ou podem fazer a gente se sentir mal nas situações. Agora a gente vai para a leitura de contexto. Então, assim, qual é a cultura desse ambiente organizacional onde você está inserido? Quando você olha para o comportamento da liderança sênior, como é que eles se comportam? O que eles falam e o que eles fazem na prática? Qual é o comportamento dessa liderança sênior com as pessoas que respondem, que reportam para eles ou para elas, né? Então, assim, se você vê uma presidente ou um presidente tratando mal, desrespeitando um diretor na frente das pessoas, humilhando, falando dessa maneira, esse é o recado que está sendo passado para o resto da empresa, né? Então, olha só, se a pessoa que está ali, que é a presidente, o presidente, se comporta dessa maneira, eu tenho ali esse direito, eu estou vendo, eu faço meu comportamento pode ser espelho com aquilo que eu estou vendo. Se aquilo é tolerado ali naquele nível, é visto como sendo a postura correta, eu estou seguindo aquilo porque é o que eu estou vendo. Então, qual é esse comportamento da liderança sênior dentro da sua empresa? Né? E o quanto seus valores pessoais estão conectados e alinhados com os valores organizacionais. Isso é muito importante, porque não adianta você ter valores que são opostos do lugar onde você está trabalhando. Se esse for o caso, você está no lugar errado. Né? Então também é bastante importante que você faça esse diagnóstico de maneira clara e realista para entender também como seguir. E aqui agora, por último, algumas reflexões de potenciais alternativas. A primeira para mim, a mais concreta, é você conseguir se posicionar, né? Muitas vezes não é fácil, se posicionar é muito difícil algumas vezes, dependendo da situação, mas é uma prática. Eu digo para vocês porque diversas vezes eu calei, outras eu viajei, né? Acabei sendo super grosseira também, como foram comigo, outras eu silenciei, mas eu acho que a gente tem que ir praticando, né? O se posicionar. Né? E aqui, como que a gente pode fazer isso? Você pode chamar a pessoa para uma conversa e dizer como você se sentiu, usando muito ali da comunicação não violenta. Eu me senti muito desrespeitado, eu me senti ofendido. Você não está atacando o outro, você está trazendo aquilo para como você sentiu. Então você desarma o outro. Se você vai já dizendo que você fez isso, você fez aquilo, você já está estimulando essa pessoa a entrar num conflito com você, porque você está atacando ela de alguma maneira. Então, como você traz a conversa para você? Eu estou me sentindo assim, eu me senti ofendido, eu me senti frustrado, eu me senti magoado, eu me senti desrespeitado. Então, traga para você a situação. Não traga para o outro, né? Não faça como em tom de ameaça, em tom de ataque, porque isso só aumenta o conflito. A outra coisa é assim, você tá ali vivendo uma situação que a pessoa tá te humilhando na frente de outras pessoas. Aqui é ter uma coragem mesmo profunda, mas dizer assim, olha, nesse momento eu tô me sentindo muito desrespeitado. Se você quiser continuar essa conversa individualmente, a gente pode continuar, mas eu tô saindo aqui desse lugar nesse momento. A outra eu acho que você está um pouco alterado, acho que você está me desrespeitando, eu não estou confortável com isso. Quando você se acalmar, a gente pode voltar a conversar. O outro é você silenciar, né? Você tá ali, você ficou tão... Às vezes a gente fica tão abismado ali com a reação do outro, com o que a gente está escutando, que a gente fica, assim, paralisado, a gente fica completamente sem reação. E muitas vezes a gente silencia. Mas mesmo quando a gente silencia, é importante que depois que a situação passe, se a gente entendeu que aquilo foi um desrespeito, que aquilo não fez bem pra gente, ou que aquilo tá consumindo a gente de alguma maneira, que a gente consiga voltar essa conversa no individual, mesmo que tenha passado um tempo. Mas é importante que a gente feche as nossas histórias. Muito importante que a gente feche as nossas histórias. E por último, eu queria deixar duas reflexões bastante importantes pra gente fazer e pra gente se fazer. Como é que eu tô tratando o outro? Como é que são as minhas relações no trabalho? E outra coisa, mais importante ainda, que para mim ainda é muito difícil, porque esse é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias. Como é que eu me comporto quando eu vejo uma relação de conflito que não está acontecendo comigo, mas que eu tô vendo que é uma situação de desrespeito, de discriminação, de uso da hierarquia e do poder. Então, o que eu faço? Qual é o meu comportamento nesse caso? É muito importante que a gente faça parte da mudança que a gente quer ver e que a gente seja a mudança que a gente quer ver.